O ICL passou os áudios do Silas e trouxe também aí a Heloísa Vilela diretamente de Brasília. Vamos ver o que tá rolando lá e vamos fechar essas metas, gente. Bora! Se lascou. Tempo de cadeia determinado. Acho que esse é o centro da história toda e é por isso que eles foram indiciados. Vamos seguir por aqui, então. Depois quero te ouvir sobre esse outro trecho que a gente traz agora, lembrando também que é um trecho extraído do celular de Jair Bolsonaro, que foi apreendido. E nesse trecho, nesse áudio que a gente vai ouvir agora, Bolsonaro diz para Silas Malafaia que quem tentou negociar com Donald Trump o fim das tarifas perdeu tempo. Ele se gabou de ter ligação direta com os Estados Unidos. Tu acha que eu mandei alguém negociar com o encarregado de negócio? Eu tenho contato direto, porra. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Quem foi negociar perdeu tempo, ok? Ô Elo, a gente falava sobre obstrução de justiça, isso inclui, e tem outros áudios do Eduardo Bolsonaro também, nesse mesmo sentido, né? Outras mensagens trocadas. Não, se vier aqui, quem fala sou eu. Uma das mensagens ele fala, não, se vier aqui, vão perder tempo. Na Casa Branca só entra eu e o Paulo Figueiredo. Se a gente queria comprovar a obstrução de justiça, bem, acho que poucas coisas estão mais comprovadas do que isso nesse relatório, né? É aquela velha história que já virou até meme, né? A maneira como os bolsonaristas adoram criar provas contra si mesmos e deixam tudo no celular, ou com vídeo, ou com foto, ou com texto. Então tá tudo lá para quem tinha alguma dúvida, o tanto que eles fizeram para conseguir as sanções contra o Brasil, para conseguir a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e agora ampliando para outras pessoas, tá tudo desenhado. Agora, é incrível a disfarçatez e a disputa que existe para cada um tentando mostrar que tem mais influência do que o outro. Esse questionamento aí do Bolsonaro me parece que é dirigido ao Tarcísio de Freitas, que teria se reunido com o Escobar, aquele representante de comércio dos Estados Unidos no Brasil, já que eles estão sem um embaixador, para tentar negociar algum tipo de redução das tarifas para aliviar o estado de São Paulo, e por conta disso levou uma bronca danada, né? Levou uma bronca pública, porque não tinha nada que ficar negociando, porque afinal de contas ou é anistia para o Bolsonaro ou nada, não interessa mais nada. Ô, Elo, eu acho que está claro, mas é sempre bom a gente lembrar aqui para a nossa audiência que esses áudios que foram extraídos, que a gente está mencionando aqui, parte deles, Bolsonaro já estava sob cautela, né? Sob cautelar, ou melhor, com a tornozeleira eletrônica, e outros já estava preso. Então, assim, é importantíssimo a gente chamar atenção para isso também, né, Elo? Porque esse conjunto aí de provas pode decretar a prisão preventiva de Bolsonaro, né? Pois é, porque ele infringiu a cautelar, infringiu as decisões do Supremo várias vezes. Primeiro, ele recebeu, como a Juliana destacou aí no final da entrada dela, ele recebeu no telefone dele o que seria a defesa do general Mário Fernandes. Opa! O general que foi justamente o que confessou aqui no Supremo Tribunal Federal ter sido o autor, sim, do plano Punhal Verde e Amarelo, que queria matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Ele disse, eu fui autor, sim, mas eram só pensamentos, não era nada de mais grave, veja só. O Braga Neto também, assim que foi alvo também da operação que investigou todos eles, mandou para o Bolsonaro um recado dizendo, pode falar comigo por esse celular aqui novo que eu consegui, que só tem o WhatsApp, não tem problema nenhum, a gente pode burlar as normas, né? Só faltou escrever embaixo, a gente pode enganar o STF dessa maneira, e por aí vai. E, claro, as várias fotos que estão no processo, no relatório da PF, mostrando como o Bolsonaro, naquele dia daquela manifestação, ficou participando por vídeo e contrariando as determinações da justiça. E mais do que isso, né? Ele tinha uma distribuição em massa de vídeos e mensagens através do WhatsApp que eram para ser replicadas por outras pessoas. Claramente, então, desrespeitando a ordem do Alexandre de Moraes de que ele não usasse as mídias sociais, reproduzisse vídeos, distribuísse conteúdo
e ele fez exatamente o que o ministro disse que não era para fazer. Inclusive, mandou mensagens para 363 contatos uma lista de transmissão. Inclusive, mandou para Negona do Bolsonaro. Você que não sabe o que é Negona do Bolsonaro, vai descobrir no Rolê CL. Sabe o que é Negona do Bolsonaro? Vai descobrir no Rolê CL hoje. Um dos contatos para quem Jair Bolsonaro mandou para vários deputados e tal, 363 contatos. O Jair Bolsonaro achando que o WhatsApp não era rede social. Não, o Zap é meu Zap aqui, só. E foi consta no inquérito, né, no relatório da Polícia Federal também, esse encaminhamento de mensagens para 363 Carlinhos, se puder mandar mais 100, a gente nesse agradece. Dia que Elô falou pra gente, o dia das manifestações, Obrigado, mandou foto, Falta um vídeo, membro só, gente. pronunciamento, lista de transmissão também é rede social, viu, ex-presidente? O senhor descobriu isso da pior maneira possível. Gente, deixa eu trazer mais um vídeo aqui. Agora vamos voltar a falar do Malafaia. A gente vai e vem porque tá todo mundo enrolado ali, né? Mas nesse áudio que a gente vai apresentar para vocês agora, o Malafaia diz para quem Jair Bolsonaro deve dar entrevista, tá? Fazendo ali o papel de assessor. E diz que foi ele quem mandou o Tarcísio conversar com o Gilmar Mendes, Elô. Vamos ouvir. Mas deixa eu te falar. Número 1, não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa. 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais acessados hoje no país, e que tem cara contra você e cara a favor seu. Né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar, e a hora é fundamental, tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até... um direito seu, eu nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Elô, isso aí acho que mostra duas coisas que a gente vem acompanhando há um bom tempo, né? Primeiro, né? tem a ascendência, desculpa, Elô, só para te passar, tem a ascendência do Malafaia sobre o Bolsonaro, que a gente já comentou várias vezes aqui, né? E claramente ainda, contra todas as evidências, o Eduardo Bolsonaro ainda se colocando como um possível candidato a presidente e tentando derrubar a ideia de Tarcísio de Freitas, né? A gente vê claramente isso nos áudios, né? Esse áudio tem tantas coisas em tão pouco tempo, né? Você vê, primeiro, essa situação que você falou do Eduardo. Agora você vê claramente também o Silas Malafaia incitando o Bolsonaro o tempo todo a desrespeitar as determinações da Suprema Corte. Trata as determinações da Suprema Corte como se não existissem. Eles se comportam até esse momento como se estivesse acima das leis, como se não contasse para nada um despacho do ministro da Suprema Corte do Brasil. Eles agem como se eles estivessem, sei lá, em que planeta. E aí é na hora que a situação chega na porta da casa deles, como chegou ontem no Galeão para o Silas Malafaia, fica caladinho diante do interrogatório, não dá esclarecimento nenhum. Agora, Bolsonaro tem 48 horas, agora já são menos do que isso, já deve ser só umas 30 horas para esclarecer tudo que esse relatório da Polícia Federal apontou. Quero ver como que ele vai explicar o inexplicável, que é não seguir nenhuma das determinações da Justiça, de agir como se pudesse deitar e rolar à vontade e ainda por cima se coordenar com forças estrangeiras para impor sanções e problemas ao Brasil para livrar a própria pele de uma cadeia que está aí chegando cada vez mais próxima do horizonte do Bolsonaro. Agora, a gente falava sobre os poderes mediúnicos de Leandro Demore, eu sou a mãe de nada Shopee, eu sou o Walter Mercado do mundo invertido.
Porque eu fiz uma previsão de que o Eduardo Bolsonaro tinha um belíssimo destino na extrema-direita brasileira. Sei lá, ano passado eu disse isso aqui. Falei, ele não tem nenhum problema na justiça, e não tinha nenhuma investigação contra ele, nem um inquérito, não respondia a nenhum processo, não tinha denúncia. Você lembra disso? Lembro muito. Eu falei, muito ele tem ele tinha Maravilhoso. Viva Mesquita, o Eduardo Bolsonaro em casa aqui, sentado, tomando tererê, estava eleito senador por São Paulo, sem fazer nada, sem sair de casa. Não peçam conselhos para o William De Ele Luca. estava certo. Pô, eu só fiquei sabendo disso agora, cara. Walter Mercado do Oscar Mundo do Invertido. pior. Na época eu estava certo, Elô. Oscar da pior previsão ao vivo. Na época, com as informações disponíveis, eu estava certo. Quem estragou o destino que eu previ para Eduardo Bolsonaro foi ele, que resolveu que os Estados Unidos prejudicar o Brasil, se envolveu em inquérito, não vai mais poder voltar para o Brasil, mesmo que tenha um golpe, a extrema-direita volte ao poder, aí ele vai poder voltar. Mas agora, quem se destruiu foi ele. Elô, o cara tinha uma eleição garantida para senador, ele não precisava sair de casa, se envolveu em inquérito, foi para os Estados Unidos, não pode mais voltar para o Brasil, vai ter que morar lá como refugiado, asilado, sei lá. Oi? E o pai xingando ele ainda, chamando ele de imaturo. E o Malafaia, ou seja, tomando pau de todo mundo, abaca, refugiado, fugido nos Estados Unidos. E o cara tinha uma vida tranquila no Brasil, Elô. Esse foi o cara que mais se destruiu, contrariando minha previsão de Walter Mercado no Mundo Invertido. O que eu acho inaceitável é ele contrariar todas as suas previsões. Que cara de pau ele tem para fazer isso, né? Agora, vou dizer também outra coisa aqui. Eu falei em algum desses programas que o Bolsonaro não saía do Brasil sem fonte nenhuma, palpite puro, por conta do estado de saúde dele. Vocês veem que nas gravações aí, ele tem momentos que ele mal consegue falar de tanto que ele está com aquelas crises de soluço, que é sintoma, né, de um problema grave que ele está enfrentando de fato. Então, eu achei que ele não tinha coragem de sair por causa da situação até de saúde dele mesmo, porque a situação dele não é nada fácil, não. Na justiça e na saúde a coisa vai bem mal, pelo visto. Elô, deixa eu só tirar uma dúvida. Essas 48 horas que o STF deu agora para que ele responda, elas têm relação direta com essa possível tentativa de fuga aí para a Argentina. Isso a gente pode ter, hoje é quinta-feira? Quinta-feira, sexta, sábado, isso pode ensejar uma preventiva, né? Ou seja, o Bolsonaro está em casa, numa domiciliar, mas eventualmente o ministro pode endurecer isso e levar ele eventualmente para um presídio. Quer dizer, há essa hipótese, né, dentro dessa decisão. Olha, essa hipótese sempre existe, né? E esses esclarecimentos, às 48 horas, são para ele esclarecer, até onde eu entendi, tudo que está nesse relatório da Polícia Federal, que não é só tentativa de fuga, mas acho que mais do que tudo, essa coordenação para tentar coagir o tribunal e interferir no processo. Acho que essa é a grande acusação. Essa parte da fuga é mais um elemento que está lá dentro desse relatório, mas o principal, e a investigação foi feita, eles foram indiciados por tentativa de coagir, né, e de atrapalhar, de interferir no processo que está em curso na Justiça. Muito bem, Elô, deixa eu trazer outro áudio aqui também para a gente repercutir com a nossa audiência contigo. Como se fosse chefe do ex-presidente, Malafaia diz que Bolsonaro não pode ter medo de Alexandre de Moraes e manda detonar a delação de Mauro Cid. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cid, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, né? Censuras, centenas de censuras secretas, ilegais, a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador. Até a imprensa está botando coisa. Eu vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua, tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado, tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus.
Essas foram as principais armas das defesas que a gente viu serem apresentadas aqui no Supremo. Os advogados dos réus todos tentaram detonar a delação do Mauro Cid, porém, o problema deles, réus, é que a delação do Mauro Cid não é a única prova que existe nesse processo, muito pelo contrário, né? A delação do Mauro Cid muitas vezes serviu de ponto de partida para o trabalho de investigação, que aí sim trouxe provas contundentes a respeito do comportamento desses réus todos da tentativa de golpe, e que estão sendo confirmadas agora por mais uma investigação, que é essa que resultou no mandado de busca e apreensão do Malafaia e no indiciamento do Bolsonaro e do filho dele nesse processo. Assim. Então, eles não se cansam. Agora, o Malafaia chama muita atenção como ele é muito corajoso, como ele é muito forte, como ele fala, né, a beça e cobra do Bolsonaro uma atitude bem forte, tudo, mas na hora do vamos ver, não me parece que ele foi assim um cara tão exaltado e assertivo diante da Polícia Federal como ele pareceria, né, como esses áudios aparentam que ele seria. Foi uma mudança de comportamento bem forte, né, ontem, diante da Polícia Federal. Tchutchuca na PF e Tigrão nas redes sociais, né? Para gritar sozinho com o microfone nossa, esse grita e faz o agudo e dá risada. E agora, na hora de falar para a PF, quando senta na frente da autoridade, é que nem o Bolsonaro. A gente não acompanhou o Bolsonaro a vida inteira. Eu não cumpro mais o ditador da toga, tirano. Caralho. Aí senta na frente dele, posso fazer uma piada? O senhor quer ser meu vice? Tipo, é isso assim. Essa galera é muito corajosa para fazer prova contra si, para cometer crime. Na hora de responder, é tipo a Zambelli. Zambelli anda com arma por aí para dar tiro nas pessoas na rua, ameaça ministro, quer dar golpe de Estado, vai presa, estou doente, estou com problemas psiquiátricos. Há muito tempo não é psiquiátrico, né, Carla? Mas é isso, né? Essa galera é muito corajosa para fazer o crime. Na hora de responder por ele, aí aperta. E, de novo, tentativa, assim, é evidente que o cara ia fugir, gente, pelo amor de Deus, assim, a gente, né, tá colocado ali, a entrada dele na Embaixada da Hungria foi um teste, agora, né, um documento apreendido ali, um pedido de asilo político claramente ali, em nome do Bolsonaro, explicando os motivos, direcionados ao governo da Argentina, então, assim, não há mais dúvida, né, a gente até comentou, Elô, naquele dia que a gente fez aqui aquela cobertura histórica em Brasília da tornozeleira, que aliás você e o Marlos pareciam dois malucos correndo atrás do Bolsonaro, e câmera vai para um lado, e câmera vai para cima, e vai para baixo, e cai o áudio, volta o áudio. Aquele dia foi o dia, acho que foi o dia da nossa audiência histórica do ano aqui, né? Foi o dia de quase 80 mil pessoas, aparelhos conectados, né? Naquele dia, eu lembro que depois que terminou a confusão, que a gente sentou juntos aqui para baixar a bola e tentar entender o que tinha acontecido, a gente chegou a comentar, olha, o ministro tem um modus operandi que é o seguinte, as coisas parecem exageradas quando ele toma as medidas e depois as provas aparecem. Isso tem acontecido ao longo do tempo, né, Elô? Agora a gente está vendo que não havia exagero nenhum, pelo amor de Deus, só faltava alguém jogar o Bolsonaro para dentro de uma embaixada, gente, ou para dentro de um avião particular e pirulitar o Bolsonaro para a Argentina, né, Elô? O que a gente não sabe ainda é por que ele não fez isso, né? Por que ele perdeu esse timing aí e não fugiu de vez? O que determinou? Isso ainda não apareceu em nenhuma das conversas. E para mim, motivo de grande curiosidade, porque ele não tomou essa iniciativa. Ele estava com medo do quê? Ficou ponderando o quê? Não ia ter acesso ao dinheiro dele? O que foi? Por que ele não foi? Né? Acho bastante curioso. Michele não quis, ela está com futuro, tentando ter um futuro político. Falta essa informação para a gente entender melhor qual foi a decisão dele, se ele simplesmente ficou postergando a decisão, chegou uma hora que não dava mais para fazer, porque já estava sob vigilância, né, das autoridades, enfim. Essa também é uma parte interessante que ainda falta ser desvendada. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.